Antes de entrarmos em oração, eu quero te convidar a algo muito importante: aquietar o coração e alinhar a mente com a verdade de Deus. Vivemos em um mundo barulhento, acelerado, onde notícias, opiniões e medos tentam ocupar o lugar que só a palavra deveria ter. Se não estivermos atentos, esse mundo começa, pouco a pouco, a ensinar nosso coração a viver em estado de alerta constante, como se o medo fosse prudência e a ansiedade fosse responsabilidade. Todos os dias somos expostos a relatos que despertam preocupação: economia instável, violência, doenças, fracassos, rejeições, incertezas sobre o amanhã. E sem perceber, aquilo que ouvimos do lado de fora começa a falar alto dentro de nós. A mente acelera, o peito aperta, o descanso desaparece. Mas a verdade é que quando a preocupação se levanta, Deus já providenciou uma resposta. E essa resposta é a sua palavra. A palavra de Deus não apenas informa, ela transforma. Ela fortalece o espírito cansado, corrige pensamentos distorcidos e traz calma onde antes havia confusão. Quanto mais você se aproxima da palavra, mais aprende a reconhecer a voz do Pai e a distinguir o que vem de Deus daquilo que tenta se infiltrar como medo disfarçado de sabedoria. O medo, na maioria das vezes, não é sinal de cuidado, mas de distância da confiança. A Escritura nos lembra em 2 Timóteo 1:7 que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que você não foi criado para viver dominado pela ansiedade ou refém de pensamentos catastróficos. Existe uma vida mais leve, firme e confiante disponível para você em Deus. Escreva nos comentários "Glória a Deus" se você crê que a palavra de Deus é mais forte do que qualquer medo que tenta dominar sua mente. Quando o medo começa a falar alto, Deus nos ensina que não precisamos ficar em silêncio diante dele. Pelo contrário, somos convidados a responder com a verdade. Jesus tratou desse conflito interior de forma direta e amorosa em um dos trechos mais reconfortantes das Escrituras. No Evangelho de Lucas 12, ele se volta aos discípulos e diz para não viverem preocupados com as necessidades diárias, como comida ou vestimenta, porque a vida vai muito além dessas coisas. Jesus não ignora nossas necessidades. Ele não finge que elas não existem. O que ele faz é nos lembrar que nenhuma necessidade é maior do que o cuidado do Pai. Ao apontar para as aves do céu, que não plantam nem colhem, mas são alimentadas por Deus, ele nos conduz a uma verdade profunda. Se o Pai cuida do que parece pequeno aos nossos olhos, quanto mais cuidará de você, que é seu filho amado. Depois, Jesus faz uma pergunta que confronta diretamente nossa ansiedade. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só momento à sua vida? A resposta é clara. A preocupação nunca melhorou o amanhã, mas já destruiu muitos dias. Ela não cria soluções, não aumenta a provisão, não traz saúde nem paz. Ela apenas rouba forças enquanto esperamos Deus agir. Quando Jesus fala dos lírios do campo, vestidos com uma beleza maior que a de Salomão, ele revela que o Pai é especialista em cuidar, prover e embelezar aquilo que está sob sua atenção. Essa é uma chamada para parar de viver como se estivéssemos sozinhos, como se tudo dependesse apenas de nós. Se essa palavra está falando com você hoje, escreva "Amém" nos comentários e declare que você escolhe confiar no cuidado do Pai, acima de toda preocupação. Jesus continua aprofundando essa verdade ao mostrar que a preocupação excessiva é característica de quem ainda não conhece o cuidado do Pai. Ele explica que muitas pessoas vivem ansiosas porque não sabem em quem confiar. Mas nós pertencemos a Deus. E Ele conhece cada uma de nossas necessidades antes mesmo que as expressemos. Isso muda tudo.
Quando entendemos quem é o nosso Pai, percebemos que a provisão não é um peso que precisamos carregar, mas uma responsabilidade que está nas mãos dele. Por isso, Jesus nos convida a buscar primeiro o reino de Deus. Não é uma fuga da realidade, mas um realinhamento do coração. Quando colocamos Deus no centro, as demais coisas encontram o lugar certo. O medo perde espaço, a ansiedade diminui e a confiança começa a crescer. No final desse ensinamento, Jesus libera uma das declarações mais ternas das Escrituras. Não tenham medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. Essa frase revela algo poderoso. Deus não está relutante em nos abençoar. Ele se alegra em cuidar, em suprir, em fazer o bem. Mas a verdade é que o medo pode tentar voltar. Ele aparece ao acordar, surge diante de um novo problema ou se infiltra nos pensamentos durante a madrugada. Nessas horas, aprendemos que confiar em Deus não é um evento único, mas uma escolha diária. É trazer o coração, repetidas vezes, de volta à verdade. É lembrar quem Deus é, mesmo quando as circunstâncias tentam dizer o contrário. A palavra nos ensina que existe um caminho para a paz. E ele começa quando decidimos não viver reféns do que sentimos, mas firmados no que Deus prometeu. Não é negar a dificuldade, é escolher não permitir que ela governe o coração. Se você deseja viver esse nível de confiança, escreva nos comentários "Eu confio em Deus" e declare isso como uma decisão do seu coração hoje. A palavra de Deus também nos mostra de forma prática como lidar com a ansiedade quando ela tenta se instalar. Em Filipenses 4, aprendemos que o caminho da paz não começa com o controle das circunstâncias, mas com a entrega do coração. A instrução é clara: não andem ansiosos por coisa alguma, mas levem tudo a Deus em oração, com súplicas e com gratidão. Isso revela algo profundo. A oração não é apenas um pedido, é um lugar de troca. Quando você ora, você tira o peso do próprio coração e coloca nas mãos de Deus. Quando você acrescenta a gratidão, mesmo antes de ver a resposta, algo começa a mudar dentro de você. A Bíblia diz que então a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, passa a guardar o coração e a mente em Cristo Jesus. Essa paz não depende de explicações lógicas. Ela permanece mesmo quando tudo ao redor ainda parece incerto. Deus também nos dá permissão para soltar aquilo que nos envergonha. Em 1 Pedro 5,7, somos lembrados de que podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Isso inclui pensamentos confusos, medos escondidos, perguntas sem resposta e preocupações que fingimos não ter. Nada disso afasta Deus. Pelo contrário, Ele se aproxima quando somos sinceros. Muitas vezes carregamos fardos que nunca fomos criados para suportar sozinhos. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele espera que você confie. Quando o medo bater a porta, a resposta não é pânico, é direção. É voltar o coração para o Pai, declarar sua palavra em voz alta e orar com a confiança de um filho que sabe que é amado. Se essa mensagem te lembra que você não precisa carregar tudo sozinho, escreva "Deus cuida de mim" nos comentários e deixe essa verdade fortalecer sua fé hoje. Quando escolhemos confiar em Deus, aprendemos a orar de um lugar diferente. Não oramos como quem tenta convencer o Senhor a agir, mas como filhos que sabem que Ele já está no controle. É nesse lugar que o coração começa a descansar. A oração passa a ser um refúgio, não uma última opção. Diante das incertezas, podemos declarar com fé que Deus continua firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Há momentos em que não entendemos o que Deus está fazendo, e isso pode gerar insegurança. Mas a fé verdadeira não nasce da compreensão total, e sim da confiança no caráter de Deus. Quando não enxergamos o caminho, Ele já preparou uma direção.
Quando nos sentimos fracos, Ele permanece forte. Quando tudo parece confuso, Deus continua sendo um Deus de ordem e propósito. Podemos apresentar a Ele nossas pressões, nossos medos mais profundos e até aquela sensação constante de que algo ruim está prestes a acontecer. Em Jesus, rejeitamos esse peso. Rejeitamos a confusão, o pânico e a ansiedade que tentam governar nossas decisões. Declaramos que não somos guiados pelo medo, mas pela paz que vem do Senhor. Deus é nosso abrigo quando nos sentimos expostos. Ele é nossa segurança quando nos sentimos vulneráveis. Ele é nosso guia quando não sabemos qual passo dar. E, acima de tudo, Ele nos lembra de quem pertencemos. Nossa mente encontra descanso porque somos dele. Nosso coração encontra consolo porque estamos cobertos pelo sacrifício de Cristo. Nossa alma encontra esperança porque Ele prometeu nos sustentar. A paz de Deus não é frágil, ela é uma proteção. Ela guarda pensamentos, emoções e escolhas. E essa paz está disponível hoje, agora, para todo aquele que decide confiar. Se você recebe essa paz para a sua vida neste momento, escreva "Recebo a paz de Deus" nos comentários e permita que essa declaração fortaleça seu interior. Quando colocamos nossas necessidades diante de Deus, algo poderoso acontece. O coração aprende a agradecer antes mesmo de ver a resposta. A gratidão nos lembra que Deus já agiu no passado e, por isso, continuará agindo no presente e no futuro. Ao agradecer, reconhecemos que não estamos começando do zero. Estamos caminhando com um Deus fiel, que nunca nos abandonou. Podemos levar a Ele as preocupações com nossa família, situações que fogem do nosso controle e pensamentos que insistem em nos dominar. Nada é pequeno demais para Deus. Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. E quando entregamos tudo em suas mãos, somos convidados a receber algo em troca, a paz que vem do céu. Uma paz que acalma a mente, organiza as emoções e se torna uma cobertura espiritual sobre nosso lar. Essa paz nos ensina a viver a partir da confiança, não do medo. Ensina a reagir com fé em vez de desespero. Deus é aquele que nos fortalece quando estamos cansados. Nos dá coragem quando o medo tenta paralisar e nos concede sabedoria quando nos sentimos presos sem saber o que fazer. Ele consola quando a solidão aperta e sustenta quando as forças parecem acabar. Confiar em Deus também significa abrir mão do controle excessivo. É decidir não se apoiar apenas no próprio entendimento, mas depender da direção do Senhor. É rejeitar o espírito de medo e declarar, com autoridade, que a paz de Cristo governa nossa vida. Não fomos criados para viver presos, atormentados ou controlados por pensamentos sombrios. Fomos criados para viver em liberdade. Hoje, você pode escolher declarar vida sobre sua mente, calma sobre seus pensamentos e descanso sobre seu coração. Essa escolha muda a forma como você enfrenta cada desafio. Se você decide confiar mais em Deus a partir de hoje, escreva nos comentários: "Minha confiança está no Senhor", e fortaleça essa decisão diante dele. A palavra de Deus nos lembra novamente que o medo não tem origem nele. Em 2 Timóteo 1:7, somos assegurados de que o Senhor nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa que uma mente confusa, dominada pelo pânico e pela insegurança, não reflete aquilo que Deus planejou para nós. Ele deseja clareza, firmeza e paz interior. Quando pedimos a Deus uma mente equilibrada, estamos pedindo ajuda para pensar com lucidez, escolher com sabedoria e responder às situações com fé, e não com desespero. O poder do Espírito Santo nos fortalece por dentro. O amor nos impede de reagir com dureza, amargura ou defesa excessiva quando somos pressionados.
E o equilíbrio nos ajuda a permanecer estáveis, mesmo quando o mundo ao redor está instável. A Bíblia também nos ensina que o amor de Deus expulsa o medo. Onde o amor dele se manifesta, o temor perde espaço. O medo traz tormento, mas o amor traz descanso. E esse amor não é uma ideia distante. É um amor comprovado na cruz, revelado em cada cuidado diário e presente em cada livramento que talvez nem percebemos. Quando permitimos que o amor de Deus preencha nosso coração, não sobra espaço para pensamentos de destruição ou desespero. Esse amor alcança nossa casa, nossa família, nossas conversas e até nossos momentos de descanso. Ele substitui a ansiedade pela confiança e o pânico pela adoração. Viver nesse amor é descansar na certeza de que somos cuidados por um Pai atento, presente e fiel. É lembrar que não estamos sozinhos na batalha e que Deus está conosco em cada passo do caminho. Se você deseja que o amor de Deus expulse todo o medo da sua vida, escreva nos comentários: "O amor de Deus me sustenta", e declare essa verdade com F. Quando descansamos no amor de Deus, aprendemos a olhar para o futuro com mais esperança. A palavra nos assegura que o Senhor vai à nossa frente, preparando o caminho e cuidando daquilo que não conseguimos controlar. Ele enxerga o amanhã com clareza e sustenta aquilo que foge das nossas mãos. Essa verdade nos liberta da necessidade de antecipar dores e de sofrer por cenários que talvez nunca aconteçam. Deus também nos faz promessas que fortalecem o coração nos dias difíceis. Ele declara que jamais nos deixará ou nos abandonará. Mesmo quando os sentimentos tentam nos convencer de que estamos sozinhos, a presença do Pai permanece firme. Ele se aproxima especialmente quando o coração está pesado, quando as forças estão baixas e quando as lágrimas insistem em cair. A Escritura nos lembra que o Senhor ouve o clamor dos justos e os livra de suas aflições. Ele está perto dos quebrantados e sustenta aqueles que estão emocionalmente feridos. Embora enfrentemos tribulações, elas não têm poder para nos dominar. Deus é especialista em transformar dor em aprendizado e medo em testemunho. Confiar nessas promessas nos impede de viver reféns do que pode dar errado. Em vez disso, escolhemos crer que Deus cumprirá aquilo que disse. Mesmo em meio às lutas, podemos permanecer firmes, sabendo que o Senhor continua no controle e que nenhuma situação foge da sua autoridade. Essa confiança muda nossa postura. Não negamos a dificuldade, mas nos recusamos a viver paralisados por ela. Escolhemos fé, mesmo quando o caminho parece estreito. Se você crê que Deus está cuidando do seu amanhã, escreva nos comentários: "Deus vai à minha frente", e fortaleça sua esperança hoje. Mesmo quando enfrentamos muitas lutas, a palavra nos ensina que elas não definem quem somos, nem determinam nosso destino. Deus promete livramento, sustento e presença constante. Por isso, escolhemos não nos sentar diante do medo, nem permitir que a preocupação dite nossos pensamentos. Não afundamos na ansiedade por aquilo que não conseguimos mudar, porque confiamos naquele que tem todo o poder. Crer em Deus é decidir levantar os olhos, mesmo quando o coração está cansado. É declarar louvor, mesmo antes da resposta. É confiar que o Senhor continua operando, mesmo quando não percebemos. Essa postura espiritual nos fortalece e nos lembra que não estamos à mercê das circunstâncias, mas guardados pelas mãos do Pai. Jesus nos ensina que viver pela fé não é ignorar a realidade, mas enfrentá-la com a certeza de que Deus está presente em cada detalhe. Ele ouve quando clamamos, se aproxima quando estamos feridos e age no tempo certo. Cada lágrima é vista, cada oração é registrada e nenhuma entrega é em vão. Por isso, decidimos não viver dominados por sugestões sombrias, pensamentos repetitivos ou padrões de ansiedade.
Em Cristo, escolhemos liberdade. Declaramos vida sobre o corpo, clareza sobre a mente e descanso sobre o coração. Rejeitamos tudo aquilo que tenta roubar nossa paz e afirmamos que pertencemos a Deus. A fé nos lembra que, mesmo em meio às aflições, o Senhor é fiel para cumprir suas promessas. E essa fidelidade nos sustenta quando tudo mais parece incerto. Se essa palavra fortalece sua fé hoje, escreva nos comentários: "Minha fé está firmada em Deus", e declare sua confiança nele. Hoje, encerramos essa oração com o coração cheio de gratidão. Reconhecemos que o Senhor ouviu cada palavra, cada clamor silencioso e cada entrega feita ao longo deste momento. Oramos em nome de Jesus, confiando não apenas no que sentimos, mas na fidelidade daquele que nunca falha. A gratidão nasce da certeza de que Deus já está agindo, mesmo quando ainda não vemos os resultados. Declaramos que a paz de Cristo governa nossa mente, nossas emoções e nosso lar. Essa paz acalma pensamentos agitados, silencia a ansiedade e nos conduz por caminhos seguros. Escolhemos viver a partir da confiança, não do medo. Escolhemos descansar na presença de Deus, sabendo que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Reafirmamos hoje que não recebemos um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Pedimos ao Senhor clareza para pensar, sabedoria para decidir e fé para responder às situações com calma. Que o amor de Deus ocupe cada espaço do nosso coração, expulsando todo temor, toda insegurança e toda opressão. E confiamos que o Senhor vai à nossa frente, prepara o caminho e permanece conosco em cada estação. Mesmo diante das lutas, escolhemos louvar. Mesmo em meio às incertezas, escolhemos crer. Sabemos que Deus é bom, fiel e presente. Que essa oração continue ecoando na sua vida, trazendo descanso, força e esperança renovada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre você, hoje e sempre. Amém. Se essa oração falou profundamente com você, escreva "Amém, eu recebo" nos comentários e permita que essa declaração seja um selo de fé sobre a sua vida.